pessoal, eu sou a professora Rebeca e venho aqui tratar das estruturas de aço e madeira, mais especificamente das estruturas de aço sujeitas à flexão. Então, hoje nós vamos calcular a resistência à flexão, mais especificamente para os casos de flambagem local da alma e flambagem local da mesa. A flambagem lateral com torção, FLT, será tratada em outro momento. Então, a gente vai fazer um exercício cujo enunciado eu apresento agora. Vocês podem retornar quando necessário para esse enunciado. Considere uma viga biapoiada com 15 metros de vão, sujeita a uma carga distribuída uniforme de projeto igual a 10 kN por metro. Então, lendo este enunciado, eu já posso imaginar uma condição assim, uma viga biapoiada. Essa viga tem um vão de 15 metros e está sujeita a uma carga distribuída uniforme com o valor de 10 kN por metro. Bem importante, essa carga aqui está indicado que é uma carga de projeto, o que é o mesmo que uma carga de cálculo, ou seja, já está considerando os fatores de majoração e combinação de cargas. Então, quando eu calcular a solicitação a partir de uma carga de cálculo, eu já vou ter também os esforços de cálculo. Então, vou começar definindo quais são esses esforços. Aqui, como a gente vai se concentrar no cálculo do momento fletor, então vou calcular o momento fletor solicitante, que para uma condição de viga biapoiada com carga distribuída uniforme, ficaria o valor da carga vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Essa formulação vem lá da isostática. Então, a carga eu considero a carga distribuída, o vão de 15 metros elevado ao quadrado dividido por 8. Isso totaliza 281,25. Qual é a unidade? Quilonewton vezes metro. Porque a gente vai ter o quilonewton e aqui metro, e aqui metro vai ficar ao quadrado. Vamos cortar e ainda vai sobrar o vezes metro, que é a unidade de momento, né? Bom, essa é a solicitação. Continuando no enunciado. A seção transversal desta viga está detalhada no catálogo apresentado a seguir e considera-se que ela está fletida no maior eixo de inércia. Bom, como assim? Então, pensando na viga biapoiada que a gente tem, na verdade, essa linha é a simplificação da representação da seção I, certo? Aqui estariam as mesas e aqui no meio a gente tem a alma. Então, se eu fizesse um corte nessa seção, a gente veria a viga assim, o perfil nessa posição. Me desculpem o meu desenho aqui que não tá muito... Essa é a posição da maior inércia desse perfil, tá? Como que eu sei? Se vocês olharem no catálogo, o IX vale 191.395 centímetros na quarta e o IY vale 16.316 centímetros na quarta. Então, o maior eixo de inércia é o eixo X.
o eixo X, ele está aqui, certo? Então, quando a viga fletir desta forma, ela vai estar fletindo em relação ao eixo X. Só para esclarecer como é que seria diferente, né? Se não fosse fletido em relação ao maior eixo de inércia, como é que seria essa viga? Na verdade, a gente sempre coloca as vigas na posição do perfil em relação ao maior momento de inércia. Em pilares que isso pode ficar diferente, porque a gente vai ter esforços em duas direções. Se eu tivesse o perfil assim, deitadinho, a gente nem ia ver aqui a alma, ela ia estar com um tracejado aqui, né? Então, essa condição que seria, então, se o perfil tivesse fletido em relação ao eixo de menor inércia. Como eu falei, isso não acontece para vigas. Para vigas, a gente sempre vai escolher a primeira opção. Entretanto, para pilares, considerando que a gente vai ter esforços nas duas direções, por vezes o pilar vai estar fletido em relação ao maior eixo de inércia e por vezes ele pode estar fletido em relação ao menor eixo de inércia, tá? Mas destacando, a nossa condição é esta aqui, certo? Bom, então, o que diz o item A, que de fato é o item que a gente vai abordar aqui. Se a viga estiver contida lateralmente ao longo de todo o vão, qual o momento fletor resistente de cálculo desta viga? A viga suporta a carga a qual está sujeita? Você sugere alguma modificação no projeto desta viga? Bom, então, para começar, o que significa a viga estar contida lateralmente ao longo de todo o vão? Em termos de análise de resistência à flexão, significa que ela não vai estar sujeita à flambagem lateral com torção. Então, vou destacar aqui, ó. Quando o elemento estiver contido lateralmente em todo o comprimento, não ocorre a flambagem lateral com torção, que a gente chama de FLT. Então, pessoal, só existe a possibilidade de flambagem local da alma e flambagem local da mesa. Então, se nenhum desses dois tipos de flambagem for uma condição limite deste projeto, aí o ELU vai ser a plastificação. Mas isso vai vir diretamente pelos nossos cálculos. Então, a gente deve analisar esses dois modos de falha e já em cada cálculo desses, se não cair na condição de flambagem, já vai nos remeter para plastificação. Bom, para análise de tudo isso, a gente vai utilizar o anexo G da norma. Quase tudo que a gente precisa tá nesse anexo G. No anexo G, eu vou dar destaque para a tabela G1. Na tabela G1, a gente tem, na primeira coluna, tipos de seção e eixo de flexão. Então, aqui a gente tem como primeiro grupo seções I e H com dois eixos de simetria. Bom, a seção que a gente está analisando é uma seção I e ela tem dois eixos de simetria. Também serviria para seções U não sujeitas a momento de torção, ok? Essas seções I, H, U devem estar fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Bom, então aqui também é relevante a gente conhecer o eixo de flexão para saber em que parte da tabela a gente se enquadra, porque podem ter certeza que então a gente vai ter a opção de seções I ou H com dois eixos de simetria, mas fletidas em relação ao menor eixo de inércia, tá? E a gente ainda tem outros grupos considerando outras condições. Mas, pessoal, considerando que a gente vai dar um enfoque
para vigas. E no caso de pilares, a gente vai acabar considerando só uma direção de carregamento, que é o caso do trabalho que vem sendo desenvolvido. A gente vai acabar ficando sempre nesse primeiro grupo, que justamente lista como estados limites possíveis aplicáveis FLT, FLM e FLA. Pela discussão que a gente já teve antes, a gente vai desconsiderar este primeiro aqui para essa análise que nós estamos fazendo no exercício, tá? Então, a gente só vai ter FLM e FLA. Nessa tabela G1, a gente vai ter todas as formulações necessárias, tá? Aqui a gente tem, então, o parâmetro que nos interessa e na célula correspondente ao caso, a gente vai ter a fórmula. Então, pessoal, eu vou deixar essa tabela no final desse vídeo e vou transcrever as formulações que a gente vai utilizar conforme o item que a gente estiver calculando, certo? Tanto faz se a gente começar pela análise de flambagem local da alma ou flambagem local da mesa. Vou começar aqui analisando a flambagem local da alma. O que a gente deve fazer por primeiro? A gente deve verificar a esbeltez da alma. Reparem, pessoal, que o parâmetro de esbeltez, independente de ser da alma ou do que for que a gente estiver analisando, sempre vai ser o lambda. Então, cuidado. Esse parâmetro vai representar sempre a esbeltez, mas não quer dizer que seja sempre o mesmo valor e não vai ser, tá? Então, a esbeltez, eu posso verificar a fórmula dela lá por aquela tabela G1, que tá no anexo G, que seria H sobre TW. Entretanto, nós temos também o catálogo, e no catálogo já está indicada a esbeltez. Então, a esbeltez da alma está indicada como 32,76 segundo o catálogo do perfil. Essa esbeltez não me diz nada ainda, em que condição de dimensionamento que a gente está, certo? Então, eu preciso calcular o lambda P. O lambda P, segundo a tabela G1, vale 3,76 vezes raiz de E sobre FY. Bom, e agora? Pessoal, o parâmetro E é sempre o mesmo e vale 200 gigapascal, que é igual a 2 vezes 10 na 4 kN por centímetro quadrado. Esse é o módulo de elasticidade. O FY vai depender do tipo de aço que a gente está considerando. O FY é a resistência ao escoamento do aço. Olhando o catálogo, a gente tem que o aço para este perfil é o Core 500. Esse aço tem um limite de escoamento de no mínimo 370 megapascal. Então, 37 kN por centímetro quadrado. Lembrando que o limite de escoamento indicado no catálogo é a mesma coisa que resistência ao escoamento, que é o FY. Então, com isso a gente pode calcular o lambda P. Eu tenho que isso fica aproximadamente 87,42. O que significa? Bom, agora eu já tenho um parâmetro para analisar essa esbeltez. Essa esbeltez é a do perfil e essa esbeltez é uma esbeltez limite. Quando a gente considera a curva de flambagem, tá? A gente tem uma situação assim, sendo que este limite aqui é o limite lambda R, este limite aqui é o limite lambda P. Aqui, daqui para cá, a gente tem o fenômeno de plastificação.
e daqui para cá a gente precisa se preocupar com a flambagem, né? Certo? Então agora a gente sabe que o lambda P vale 87,42. O nosso perfil tem um valor de lambda 32,76. Ou seja, a gente tá na plastificação, não tá ocorrendo, não é possível que ocorra com esse perfil o fenômeno de flambagem. Então, sempre que o lambda for menor ou até igual, tá, ao lambda P, a gente pode considerar que aquele tipo de flambagem não vai ocorrer e a gente vai ter a plastificação. Eu não posso dizer que o perfil de fato vai plastificar, porque eu preciso analisar todos os modos de falha, todos os modos de flambagem, tá? Bom, e como eu calculo a resistência quando o lambda for menor que o lambda P? Logo no início do anexo G, a gente tem uma explicação de como calcular esse momento resistente, né? Momento fletor resistente de cálculo. O primeiro grupo se aplica a FLT e o segundo grupo, o item G.2.2, se aplica a FLM e FLA. Então, a gente está avaliando FLA. Então, toda vez que o lambda ficar menor ou igual ao lambda P, a gente vai ter essa fórmula para calcular a resistência. MRD igual a MPL dividido por gama A1. Gente, esse gama A1 é o mesmo de sempre, igual a 1,10, e ele pode ser encontrado na tabela 3 da norma, tá? Agora, a novidade aqui tá justamente neste MPL. O que ele é? Bom, toda vez que eu não sei, eu tenho que buscar a referência na norma, né? Então, a explicação de todos os parâmetros utilizados no anexo G, elas estão no item G.3. Se vocês buscarem a explicação do MPL, que está nesse item G.3, a gente tem momento fletor de plastificação da seção transversal. Bom, ok? Mas como se calcula? Então, ele é igual ao produto do módulo de resistência plástico pela resistência ao escoamento do aço. Então, a gente vai multiplicar o Z pelo FY, tá? Este é o módulo de resistência plástico. Se vocês olharem no catálogo, a gente vai ter a opção de usar ou o ZX ou o ZY, porque no grupo de parâmetros eixo XX a gente tem o ZX e no grupo de parâmetros eixo YY a gente tem ZY. Qual dos dois eu devo usar? Bom, a gente tem que se lembrar que o perfil que a gente está analisando, ele está na condição de posição em relação ao eixo de maior inércia X. Então, o que eu vou considerar é justamente o ZX. O ZX vale 6.868,8 centímetros cúbicos. Isso está no catálogo. Bom, então eu posso calcular este parâmetro MPL. O valor de MPL vai ficar 254.145,6 kN vezes centímetro. Só que essa não é a resistência. A resistência ainda considera este parâmetro
dividido pelo fator de ponderação do aço, que é 1,10, o que vai totalizar uma resistência de 231.041,5 kN vezes centímetro. Esse não é o valor final da resistência, esse é o valor da resistência associada à análise do FLA. Eu ainda preciso analisar o FLM, só que não vale de nada eu seguir na minha análise se esse valor já não atende à demanda de solicitação. Então, eu vou dar uma comparada com o valor da solicitação. O valor que nós calculamos para a solicitação era 281,25 kN vezes metro. Só que aqui a unidade é metro e aqui é centímetro, então eu tenho que converter a unidade. Isto vai representar um valor de 28.125 kN vezes centímetro. Observem que a resistência é maior do que a solicitação. Então, está ok, eu posso seguir no cálculo, tá? Não quer dizer que o perfil já esteja ok, porque está faltando a análise da flambagem local da mesa. Bom, para a análise da flambagem local da mesa, a gente vai seguir a mesma sistemática. A gente precisa do parâmetro de esbeltez da mesa, que eu posso obter lá da tabela G1 como B sobre T. Tenho que sempre cuidar que não necessariamente B sobre T da norma é o mesmo que B sobre T do catálogo, tá? Mas, pessoal, essa esbeltez já está calculada pronta no catálogo e vale 5,92. Então, eu não preciso calcular ela por essa fórmula. Eu posso simplesmente pegar no catálogo. Ok? Esse parâmetro de esbeltez ainda não nos diz nada. Eu preciso calcular um lambda P. O lambda P deste caso também vai ser tirado da tabela G1, mas eu vou observar a linha correspondente ao FLM. E o que a gente vai ter, então, é a formulação de 0,38 vezes raiz de E sobre FY. Pessoal, E e FY são exatamente os mesmos valores que a gente vem usando. Não faz nenhum sentido a gente mudar eles durante o cálculo. Então, se eu substituo estes parâmetros, a gente consegue obter uma esbeltez de 8,83. A lógica da curva de flambagem, independente dos valores serem outros, é a mesma, pessoal. Para todos os tipos de flambagem que a gente for avaliar, a gente vai ter o mesmo formato da curva de flambagem. Então, se a esbeltez da peça for menor que o lambda P, a gente cai num caso de plastificação da seção. E se for maior do que lambda P, eu tenho duas possibilidades, mas as duas vão estar envolvendo flambagem. Então, o que a gente percebe aqui? Que novamente o lambda ficou menor que o lambda P. O lambda é 5,92 e o lambda P é 8,83. Lembrando que esses parâmetros não têm unidade. Então, mesmo que eles fossem iguais, tá? A gente ainda poderia classificar dentro da plastificação. Bom, e como que a gente calcula a resistência na plastificação? Da mesma forma que antes. Exatamente.
Por que é exatamente com a mesma fórmula? Porque o item que eu estava analisando, ele falava de FLM e FLA. E então, para esses dois casos, a gente tem o mesmo grupo de formulações, certo? E bem importante, o MPL é um valor único do perfil. Independente se eu estou olhando FLA ou FLM, o valor é sempre o mesmo. É esse 254.145,6 kN vezes centímetro. Se eu fosse calcular a resistência aqui, ela daria exatamente a mesma coisa, porque eu vou usar exatamente os mesmos números. Então, ao invés de eu recalcular, eu só vou considerar que, de fato, a resistência vale este valor já calculado de 231.041,5 kN vezes centímetro. E como a gente já tinha verificado, este valor é maior do que a solicitação. Então, este perfil está ok, ele passa no cálculo da resistência à flexão. Então, retomando o que o enunciado nos pedia. Se a viga estiver contida lateralmente ao longo de todo o vão, qual o momento fletor resistente de cálculo desta viga? O momento fletor resistente de cálculo desta viga é 231.041,5 kN vezes centímetro. A viga suporta a carga a qual está sujeita? Sim, a viga suporta, porque a resistência é superior à solicitação. Você sugere alguma modificação no projeto dessa viga? O que acontece é que a viga que a gente avaliou, ela está sujeita só à flexão e ao cortante. O cortante a gente vai estudar mais a seguir, mas olhando para os dados da flexão, a gente tem que a resistência é quase 10 vezes maior do que a solicitação. Então, eu tenho que me certificar que todas as resistências estão sendo atendidas, mas a minha postura seria de buscar um perfil mais econômico, um perfil menor, ou trocar o aço. Mas considerando que muitas vezes a altura da viga pode ser um parâmetro que influencia significativamente na arquitetura, a gente iria buscar um perfil menor, certo? Então tá, pessoal, finalizamos aqui nosso exercício. Eu espero ter contribuído.